Olá, crianças! Olá, família! Bom, vamos dar início à nossa semana 18. Essa semana será um pouco mais curtinha, porque nós temos aí um feriado na quinta e sexta-feira. E as atividades estão bem simplesinha, conteúdo que vocês já viram. Então, abram o livro APES, o interdisciplinar, na página 32, para a gente começar as nossas atividades. Observe com atenção estas fotografias de ruas de alguns bairros da cidade de Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Depois responda as questões. Então, nós temos aí 3 fotografias. A primeira é o bairro Comercial, em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Fotografia de 2016. Depois temos o bairro Residencial, em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Fotografia de 2014. E, por fim, temos o bairro Industrial, em Vitória da Conquista, no estado da Bahia. Fotografia de 2017. Passando para a página 33, nós vamos responder as questões baseado nessas 3 fotografias que nós acabamos de ver. Então, a resposta já está toda aqui nessa fotografia, é só vocês prestarem atenção para responder corretamente. Na questão A, pergunta: que construções predominam em cada bairro da cidade de Vitória da Conquista? Então, cada fotografia predomina as construções. Então, vocês vão colocar aí na linha quais são essas construções que predominam em cada uma delas, né? Já está até descrita aí na fotografia. Na questão B, pergunta que tipos de bairros são esses. Lá na fotografia também fala que bairros é esse. Então, tá super simples de responder. Na questão C, agora preencha o quadro com as respostas dos 2 itens anteriores. Então, nós temos aqui, nesse quadro, nós temos construções e tipo de bairros. Aí, fotografia 1, fotografia 2 e fotografia 3. Então, vai lá na fotografia 1. Quais são as construções que vocês veem aí que predominam na fotografia 1? Aí vocês colocam no tipo de bairro, se ela tem certos tipos de construções, ele é um bairro, né, referente a construções que ela apresenta aí na fotografia. Então, tudo vocês vão se basear pela fotografia. Vão preencher esse quadro e vamos passar para a questão 7. Aqui tem a questão A e questão B, né? Como nós estamos em casa, nós vamos conversar com as pessoas que moram com a gente, que estão em casa. Questão A: por que os bairros são chamados de comerciais, residenciais ou industriais? Então, é só vocês responderem aí, respondam no caderno, tá? Porque tem pouco espaço no livro, então essa questão A e B façam no caderno. Na questão B é uma resposta pessoal, tá? Em que tipo de bairro você mora. Então, você vai contar pra gente que tipo de bairro que você mora. Será que o bairro que você mora é um bairro comercial? Não, porque se você mora aí, deve ser um bairro residencial, mas tem muitos lugares que tem muito comércio, então é um bairro comercial e tem pessoas que moram, mas a predominância seria o comércio, né? Mas e o bairro que vocês moram? Então, vocês vão falar sobre o bairro de vocês, tá bom? As áreas verdes, aqui essa pesquisa que está aqui abaixo, as áreas verdes nos bairros, vocês vão conversar, aqui pede para conversar com um morador de bairro, né? Mas vocês conversam em casa mesmo, né? Com adulto que possa falar, porque como é uma pesquisa, vocês vão colocar as respostas de quem você vai entrevistar, né? Então, você vai conversar
com o morador do bairro, que pode ser alguém da sua própria casa mesmo, porque não estamos podendo sair para a rua. Então, faz as seguintes perguntas e vai anotando aí no caderninho, tá? Então, no caderninho escreve lá pesquisa, né? Porque daí vocês já terão pesquisado. Então, no caderninho vocês escrevem pesquisa, as áreas verdes nos bairros. Pergunta 1. Existem áreas verdes no bairro? Sim ou não? Se sim, quais são elas? Na questão 2, qual é a importância das áreas verdes em um bairro residencial? E terceira, quem deveria cuidar dessas áreas verdes? Aqui a gente encerra essa página e vamos para a página 44. Na página 44, nós vamos ver aqui o predomínio de elementos naturais e outros predomínios de elementos culturais. Então, o que seria o predomínio de elementos naturais? São o que já vem da natureza, né? E aqueles construídos ou modificados pelo ser humano seriam os culturais, né? Nós já vimos bastante isso também. Deixa eu ver aqui o que é importante falar para vocês. Nós vamos ver aqui nessas paisagens que é mostrado na fotografia, a gente vai ver as diferenças existentes nessas paisagens, né? Que nós temos aqui cidade grande, temos cidade pequena, temos campo e temos aí uma cidade litorânea. Então a gente vai estar observando as diferentes, né? Por exemplo, uma cidade grande, elas têm muitas construções, o trânsito e a circulação de pessoas são intensos, o comércio é bem desenvolvido, em geral não tem, sim, predomínio de áreas verdes, né? Porque tem muitas construções. Então vocês vão poder estar observando tudo isso. Então vamos lá, vamos observar as paisagens aí mostradas nas fotografias. Na paisagem 1, nós temos Brasília, no Distrito Federal, fotografia de 2015. Na fotografia 2, nós temos Monteiro, no estado do Paraíba, fotografia de 2016. Na fotografia 3, nós temos São Miguel das Missões, no estado do Rio Grande do Sul, fotografia de 2016. E depois nós temos Vila Velha, no estado do Espírito Santo, fotografia de 2016. Então, nós vamos fazer essa atividade aqui, faça no caderno. Vocês vão fazer uma descrição das paisagens da fotografia, usando as palavras e expressões do quadro abaixo. Então, vocês vão pegar a fotografia 1, vão olhar para a fotografia 1 e vão utilizar essas palavrinhas que estão aqui nos quadros e vão escolher qual quadrinho que se encaixa melhor aí, e daí vocês vão escrever uma descrição, né? Então vocês vão colocar lá em Brasília, no quadro 1, né? Na paisagem 1 é Brasília, ela é predominada por quê? Ruas e meios de transporte. Então você vai colocar uma rua com muitos carros, embaixo desses quadrinhos que tem aqui, ó, ruas e meios de transporte, vegetação, água, circulação de pessoas, construções e animais. Vocês vão usar essas palavrinhas. E embaixo ela já tem aí um quadro falando, né, se tem a vegetação, se é média, se é pouca, se é muita, se é média, a água, se não há rua nem mar, existe o mar. Então vocês vão poder fazer uma descrição do que vocês vê em cada paisagem que está nessas fotografias. Então vocês escrevem lá paisagem 1 e faz uma pequena descrição, não precisa ser coisa longa não, uma pequena descrição. Paisagem 2 faz, o que é a paisagem 2? Essa cidade de Monteiro, ela é uma cidade grande? Ela é uma cidade pequena? Então o que ela tem aí nessa fotografia aí? Então vocês vão estar usando essas palavrinhas para escrever uma pequena descrição.
Depois nós temos a página 45. Assim também aprendo. Então, vou ler um poeminha para vocês. Cidadezinha cheia de graça. Cidadezinha cheia de graça, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar na praça, sua igrejinha de uma torre só. Nuvens que venham, nuvens e asas, não param nunca nem um segundo, e fica a torre sobre as velhas casas, fica cismando como é vasto o mundo. Esse é um poema, né, do Mário Quintana. Questão 1. Sublinhe no poema os elementos da paisagem que falta no desenho representado abaixo. Então, no desenho, a gente tem só o burrico aqui, né? E então, vocês vão lá e vão sublinhar no poeminha que eu acabei de ler os elementos da paisagem. Quais esses elementos da paisagem que estão aqui no poema, mas não estão no desenho? Então, vocês vão lá ler de novo, cidadezinha cheia de graça, e vai ver quais os elementos que tem aqui. Aí, por exemplo, tão pequenina que até causa dó, com seus burricos a pastar. O burrico já tem. Então, a pastar, onde ele está pastando? Na praça, né? Aí fala também da cidadezinha, sua igrejinha de uma torre só. Essa igrejinha, ela é um elemento da paisagem? É. A praça é, a igrejinha é, as nuvens, a torre e as velhas casas. Então, são esses elementos, né, que tá no poema, mas não está no desenho. Aí na questão, então vocês vão sublinhar, né? Passa um risquinho aí embaixo, sublinha essas palavrinhas. Na questão 2, está pedindo para completar a ilustração desenhando os elementos da paisagem que você sublinhou no poema. Então, vocês vão aqui nesse quadro abaixo que tem o burrico, vai lá ver o que vocês sublinharam e desenha aqui para completar a paisagem, tá? É só desenhar o que vocês sublinharam, tá bom? Pinta, deixa bem bonitinho aí. E por hoje é só, tá? Bem curtinho, bem tranquilinho de vocês fazerem. Façam, tirem foto e me enviem. Beijo para vocês.